Abel Ferreira diz que fica no Palmeiras. Leila fala em terceiro mandato. E o Verdão está prestes a entrar em campo para disputar a final da Copa Libertadores da América. Vai batendo aquela ansiedade, então bora analisar esse jogo, já projetar Palmeiras e Flamengo, possível escalação do Palmeiras, o que deve estar passando na cabeça do Abel Ferreira e comentar também essas declarações do Abel e da Leila às vésperas do jogo. Se estiver chegando agora aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute, já vai deixando o seu like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal se não for inscrito e hype esse vídeo. É muito importante hypar este vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo é bom e espalhe para mais palmeirenses dentro da plataforma, assim você não perde nenhuma informação, nenhuma análise da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então vamos lá. O Abel Ferreira disse que fica no Palmeiras, que a palavra dele vale ouro, que não precisa de uma assinatura, de um papel para justificar o fico dele, que a palavra dele já vale por si só, que tem muita gratidão pelo Palmeiras e que fica até o fim de 2027, quando se encerra a gestão Leila Pereira. Em paralelo a isso, a Leila também concedeu entrevistas aí nas últimas horas aos colegas lá que estão em Lima, no Peru, e para o pessoal da ESPN ela deu essa declaração, disse que considera um terceiro mandato no Palmeiras, falou sobre essa possibilidade, que eu acho um absurdo. Os inúmeros exemplos negativos no futebol de terceiro mandato estão aí, de grupos políticos querendo se perpetuar no poder dos clubes. Basta acompanhar e analisar cada rival do Palmeiras, como eles se afundaram, né? Com essa história de terceiro mandato, de mudança de estatuto. Eu acho um absurdo. E o Abel, coincidência ou não, o Abel, um dia depois de receber uma indireta, bem direta da Leila Pereira, falou agora que fica no Palmeiras. Mas a verdade é a seguinte, se o foco do Abel e da Leila, se o objetivo deles era desviar o assunto aí do futebol praticado pelo Palmeiras, que o Palmeiras despencou nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, que fez apenas 2 pontos dos últimos 15 disputados. Se o objetivo deles era desviar o foco do atual momento que o Palmeiras vive dentro de campo, eles conseguiram. Porque pouco se fala do futebol praticado pelo Palmeiras, péssimo nas últimas partidas, e muito se falou aí desse fico do Abel, muito se falou da Leila Pereira, do terceiro mandato, estão comentando outras coisas fora do campo de jogo, extra-campo. Então, funcionou, deu certo. A gente sabe também como que o Abel Ferreira, principalmente o Abel Ferreira, é um estrategista dentro e fora das 4 linhas e que ele gosta, né, desses jogos mentais, tanto dentro de campo como fora de campo nas suas entrevistas, não é? E acho que vem até um pouco da escola portuguesa. O José Mourinho, que é um espelho para muitos técnicos portugueses, é especialista, né, nesses jogos, de desviar o foco, o assunto, e o Abel também faz isso muito bem. E nos surpreende em cada decisão, em cada jogo do Palmeiras. Então é muito difícil imaginar o que se passa pela cabeça do Abel Ferreira, né? É muito difícil decifrar qual vai ser a escalação do Palmeiras. Mas deixou algumas pistas pelo caminho, a começar pelos 11 jogadores que a princípio ficaram em São Paulo e só depois viajaram para Porto Alegre. 3 deles ainda tiveram condições de jogo contra o Grêmio. Eu estou falando do Carlos Miguel, Kelvin, os 3 zagueiros Gomes, Murilo, Bruno Fux, Piquerez. Aí tem Rafael Veiga, Andréas Pereira Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Um indicativo muito importante. O Abel Ferreira descansou esses atletas para a final de sábado. Também é um componente que eu não lembro de ter acompanhado em outras decisões recentes de Libertadores, que é o time descansado, é até o time mais descansado para jogar a final. O time que descansou durante a semana vai jogar a final. Enquanto o Flamengo entrou em campo, se desgastou contra o Atlético Mineiro, colocou em campo muitos aí dos seus principais jogadores, o Palmeiras descansou. Esse pode ser um componente muito importante. E desses 11, dá para formar um time, né? Desses 11 que ficaram em São Paulo e que só depois viajaram, do Palmeiras, dá para formar um time. E me baseando até no que o Abel Ferreira colocou contra o River Plate nas quartas de final, porque quando o Palmeiras contrata o Andréas Pereira,
A ideia do Abel era formar um time com 3 homens no meio de campo, com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e o Andréas Pereira. O Aníbal pensando mais em combate, o Lucas Evangelista que ajudava ali a carregar o piano, e o Andréas Pereira ficava mais solto, mais livre, para poder dar aquele passe mais refinado. É um jogador mais técnico, para poder armar o time do Palmeiras. Foi essa a ideia contra o River Plate. Deu certo contra o River Plate. Mas logo em sequência, pouco depois disso, o Lucas Evangelista acabou se machucando, e aí também os planos do Abel acabaram sendo atrapalhados, né, com essa lesão do Lucas Evangelista. E como o Aníbal está numa fase muito ruim, falhou em jogos decisivos, aquela cabeçada desnecessária contra o Corinthians na Copa do Brasil, agora no jogo contra o Grêmio, um pênalti desnecessário, não sei se o Abel vai ter essa coragem de colocar o Aníbal Moreno para jogar. Deve ser uma preocupação. O Arrascaeta do outro lado tem que ter uma marcação firme, forte, não pode ser aquela marcação frouxa para cima do Arrascaeta, que é sim um dos jogadores-chave do Flamengo. Deve bater essa preocupação no Abel Ferreira, mas acho que ele não vai colocar o Aníbal para ser esse jogador de combate para cima do Arrascaeta, pelo que o Aníbal apresentou aí em jogos decisivos da temporada. Minha opinião, acho que o Abel teria que ser muito corajoso para fazer isso. Difícil imaginar o que se passa na cabeça do Abel Ferreira. E tem também o jogo contra a LDU. O jogo contra a LDU, a virada histórica, os 4-0 contra a LDU, que ele colocou o Alan de ala, né? Deixou o Alan mais solto pela ala. No caso ali foi o Piquerez, né, que formou uma linha de 3 defensores, junto com o Gomes e o Murilo, o Bruno Fux como um camisa 5 contra a LDU, o Alan como um ala, e eu acho que pode acontecer nesse jogo sim, do Abel entrar com 3 no meio de campo, com o Bruno Fux de camisa 5, Veiga e Andréas Pereira no meio, e deixando o Alan mais livre, mais solto, né, para jogar como um ala, e aí um dos laterais seria, digamos assim, o terceiro componente, né, com o Murilo e o Gustavo Gomes. Eu acho bem possível que isso aconteça, que essa seja a escalação do Palmeiras para o jogo deste sábado, me baseando nos 11 que ficaram em São Paulo e me baseando também no Palmeiras que entrou contra a LDU e contra o River Plate, a não ser que o Abel tenha um outro plano, um plano diferente que ele ainda não apresentou nesta temporada. E qual seria o seu plano? Qual seria a sua escalação ideal para o Palmeiras, hein? Escreva aqui nos comentários, a sua participação, como sempre, muito importante. E falando um pouquinho aí dessa decisão, se tem algum favorito. Gente, desde que a Conmebol implementou essa final em jogo único, tudo pode acontecer. Final em jogo único, tudo pode acontecer. A última decisão, que foi entre Botafogo e Galo, com 3 minutos de jogo, o Gregory do Botafogo foi expulso. Na final, Palmeiras e Flamengo, em Montevidéu, jogo decidido no detalhe. Aquela falha do Andréas Pereira. Então, final em jogo único, tudo pode acontecer. A gente poderia ficar aqui horas falando da qualidade dos dois elencos, falando dos dois técnicos, que são muito bons. A gente poderia passar horas aqui falando do momento do Flamengo, campeão brasileiro, do momento do Palmeiras, que nos últimos 5 jogos não correspondeu. Tudo isso é verdade. Mas final em jogo único é um dia ruim de um time, um dia feliz do outro time. Tudo pode acontecer neste sábado. E quem vai fazer o gol do título, hein? Quero saber aqui nos comentários. Deixe a sua participação. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram, @PedroMarcosFute.